Esse é um programa que tem o objetivo de esclarecer um assunto que merece a sua atenção. Gentilmente, aceitou o meu convite para aqui estar Patrick Brito. Patrick está na Sérvia. Ele gentilmente aceitou o nosso convite porque é necessário esclarecer o que estamos vivendo em Bauru. Patrick, eu posso lhe afiançar que a decisão de tê-lo aqui hoje é uma decisão corajosa da sua parte e uma decisão corajosa da nossa parte. Porque você, Patrick, sabe que nós estamos mexendo com gente poderosa. Nós estamos mexendo com pessoas sem nenhum escrúpulo. Pessoas que são capazes de ameaçar, pessoas que são capazes de perseguir, pessoas que estão agora acompanhando a tua entrevista aqui, que começa nesse instante, prontas para seguirem com seus planos. Porque a vida destes é passar por cima da vida dos demais. E a tua coragem por estar aqui, a coragem que nós encontramos para ouvi-lo, vai fazer a diferença na vida de uma cidade inteira, Patrick. Eu quero que você entenda o tamanho da nossa responsabilidade agora e desde já obrigado por conversar com o Auriverde. Patrick, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Você me ouve? Ouço perfeitamente. O vídeo está bom? Tá perfeito, tá tudo perfeito. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, gostaria de agradecer o convite e eu acho importante porque as pessoas têm que saber o que está acontecendo. O fato Bauru, ele já vem há um tempo, né, desde ali outubro do ano passado, quando o vereador Borgo, ele apresentou parte de um dossiê que eu fiz contra a polícia e na época eu estava preso aqui em Belgrado. Eu tinha sido preso pela Interpol, que tem um pedido de extradição pelo Brasil, que é uma vergonha. E eu fui preso por crimes que eu cometi para a polícia. E em dezembro eu fui solto, porque aqui na Sérvia vocês podem ficar 1 ano detido em custódia para extradição, e eles não decidem sobre mim até hoje. E eu cheguei a falar com a Câmara de Vereadores de Bauru. Eu depus ali em alguns inquéritos da Polícia Civil de Araçatuba. Eu depus aí em Bauru também para a Polícia Civil de Bauru, para a Corregedoria, e para minha surpresa, não é? Tudo arquivado. Agora em abril, eles instalaram inquérito contra o irmão do Valmir, que é o marido da Tainara, que é a irmã que canta na igreja lá, junto com a Suelen. O irmão dele é policial lá em Araçatuba, de um fato que eles sabiam há 2 anos, e aí 2 meses depois, o delegado pede para arquivar, o promotor aceita e o juiz tá tudo bem. Então, Patrick, é como se não tivesse nada, não tivesse acontecido nada. É isso que você está querendo dizer? A polícia decidiu não dar sequência a uma investigação que seria importante, né, esse passar a limpo do que está acontecendo nesse episódio, em especial em Bauru, é isso? Exato. O que é muito estranho, porque quando é comigo é diferente, não é? Eles quebraram meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, meu, da minha mãe, da minha avó, de um outro policial que aceitou cooperar, da mulher dele, de advogados, de jornalistas, inclusive de Bauru aí o Fleury do Jornal da Cidade, o André Fleury, mas desse policial, estranhamente, nada. Eu trouxe alguns documentos aqui, se você me permite mostrar. Claro. Foi feita uma pesquisa, isso lá em 2021, em julho de 2021, num sistema da Polícia Civil, se chama Detecta. Você coloca o nome ou o RG do cidadão, CPF, e vem várias coisas, por exemplo, a CNH, a foto, o endereço, os dados. E na minha denúncia, eu disse que foi feita essa pesquisa pelo irmão do Valmir, que é o policial Felipe Pimenta,
ali no Detecta em Araçatuba, utilizando esse sistema da Polícia Civil, para pesquisar os dados do Nelson em Itaberá. E eu disse que ele usou o login de um outro policial, que eu não sabia quem que era. Eu desconfiava que era do chefe dele, que é o delegado para quem eu trabalhava, que é o Carlos Henrique Cotait. E eu vou voltar nesse indivíduo, porque tem uma ligação aí com o PSD, de dado, que poucas pessoas sabem. E as investigações, na contra-inteligência da polícia, elas identificaram realmente que houve pesquisa no sistema da Polícia Civil de São Paulo pelo RG e pelo nome do Nelson Itaberá. Aqui, você tem o nome de quem fez a pesquisa, é um perito que chama Erickson dos Santos, mas não foi ele, mas usaram o login dele. E aqui você tem, não vou mostrar para não aparecer, você tem o RG do Nelson, que foi dia 13 de julho de 2021, pelo sistema Detecta. O Nelson, para quem não sabe, é um jornalista. Para quem acompanha pelo YouTube, me perdoe, aqui em Bauru o Nelson é muito conhecido, mas quem está no YouTube, mundo afora, nos acompanhando, o Nelson Itaberá, ele é um jornalista muito conhecido e respeitado em Bauru. E foi o nome dele, os dados dele que foram pesquisados. É isso, Patrick? Isso. Por 3 dias. Aqui, também, pelo RG dele, o mesmo login, vários dias, 14 e 15 de julho. Aqui já dá para aproximar. Eu não sei se vai aparecer, mas você tem, por exemplo, Nelson Gonçalves Itaberá, Nelson Gonçalves Itaberá Bauru, e todos pelo login desse perito, Erickson dos Santos, NPC, que é Núcleo de Perícias Criminais de Araçatuba. Novamente, aqui, as pesquisas, 3 dias. Só que o Erickson foi chamado para depor lá na corregedoria, ele falou, olha, o login é meu, só que o IP que aparece aí, que identifica a máquina que fez a pesquisa, ele não é do Instituto de Criminalística, do IC. Esse IP é do DEIC. E aí, quando você pega lá, quem fez a pesquisa, não sei se vai para aparecer, mas é o Pimenta, que é o irmão do Valmir. E até tem uma foto aqui, a sala lá do Secode de Araçatuba. E o Valmir é o cunhado da prefeita de Bauru, certo? É o cunhado da prefeita. Ele é o marido da Tainara, okay, que é aquela irmã dela que canta junto na igreja. Ok. Você tem aqui, ó, computador do Pimenta, de onde foram feitas as pesquisas. Então, a pesquisa feita usando o login de outro policial, pelo computador do irmão do cunhado da prefeita de Bauru. Aí ele é chamado lá para depor, e ele diz que não foi ele, que foi outro policial, que naquela data ele estava fazendo ginástica na praça. E o delegado da corregedoria, ele não teve a curiosidade de pegar as herbes, né, as antenas, para ver, que tem aqui a data e tem a hora que as pesquisas foram feitas, para ver quem que estava ali na sala. Se era o Pimenta ou se era esse outro policial que ele acusa. Ele não pediu quebra do sigilo telemático, que o celular do cara é Android. Se ele não desliga a localização do Google, dá para ver com precisão de 20 metros onde é que o celular dele estava pela localização do Google. Ele não pediu nada disso. Eles chegaram a prender o celular desse policial, não é? Depois de 2 anos. Eles passaram um equipamento de tecnologia ultrapassada, e esse equipamento não recupera mensagens apagadas. E eles têm esse equipamento. Não é em Araçatuba, eles têm em São Paulo, que é o Celebrite Premium. Também não mandaram. Mas de um outro policial lá eles mandaram. Queria até apresentar aqui, né, esse é o organograma lá da Polícia Civil de Araçatuba. Então você tem aqui o chefe do Pimenta, que é o Cotait, que é o líder do Orcrim. Né? Você tem eu aqui. Esse aqui é o Pimenta, não é? E esse aqui é o Erickson, que o Pimenta usou os dados para fazer as pesquisas do Nelson Itaberá. E detalhe, o delegado da corregedoria ainda diz o seguinte, que eu estou inventando, que eu não... Ele não diz, mas ele deixa ali, no ar, que eu não hackeei o Nelson, que eu estou inventando isso aí. Vejamos, quando você vem aqui no site do Contraponto, tem aqui as redes sociais do Contraponto, né? Você tem aqui o Facebook, você tem o Twitter, você tem o Instagram, você tem o YouTube. Quando você entra no Twitter,
E o Nelson foi muito inteligente porque ele manteve isso aqui do jeito que estava. O Twitter do Nelson é assim, ó. Nelson Itaberá. Twitter não existe. Foi derrubado. A Estela, que é outra vereadora que foi hackeada, para quem não sabe, ela publicou na época uma nota aqui, ó. Ataque hacker derruba meu perfil no Facebook. Na página Entre Linhas do Jornal da Cidade. Vou ler só um trechinho aqui, ó. E isso aqui foi 2022, quando ninguém sabia de nada. Ninguém sabia quem era Patrick e nem quem era Valmir. No final da manhã desta quinta-feira, dia 27, um ataque de hacker levou o Facebook a derrubar meu perfil pessoal. Então, ninguém está mentindo aqui. A Estela, ela entrou com uma ação contra o Facebook para recuperar a página. Então, não é uma mentira. Aí o Valmir, quando ele depois, lá em Bauru, que a Estela fez um BO por ameaça contra ele, que eu falei que ele falou que estava planejando matar ela, né? Ele disse que ele entrou em contato comigo, mas ele não explica. Pera, Patrick, só um minuto. Havia um planejamento sendo articulado, sendo engendrado para matar a vereadora, é isso? Sim, sim. A mesma coisa que aconteceu ali com a Marielle, ele ia fazer com a Estela. Foi arquivado. E que ele era obcecado pela Estela. E o que aconteceu? Quando ele foi depolar, ele falou que eu entrei em contato com ele. Eu levantei de manhã, não é? Eu não sabia quem que era Valmir. Né? O telefone dele veio na minha mente, né? A minha bola de cristal. E eu falei, eu vou ligar para esse cara e vou oferecer um trabalho para ele. Ele falou isso aí, mais ou menos. Né? E a delegada lá acreditou. E aí ele falou que ele era formado em Direito, né? E por ser formado em Direito, ele é um bandido mais esperto. E que ele jamais ia fazer pagamentos para mim. Só que quando ele depois, na corregedoria em Araçatuba, aí ele falou realmente que ele fez uns pedidos lá relacionados ao Nelson, ele confessou lá para a corregedoria de Araçatuba, e que ele fez 2 pagamentos de R$ 1.500 no total, né? Um de 1.000, outro de 500. Nós vamos falar sobre isso. E ele falou, olha que coisa interessante, que os documentos que eu passei para ele, aliás, ele falou que ele estava bravo com o Nelson, porque o Nelson fez uma matéria lá falando que a mulher dele estava cantando na igreja quando tinha a época da pandemia, que tinha as restrições, né? Como se isso fosse desculpa, né? Ainda que ela discordasse. E que ele ficou com medo, porque ainda ele ataca a honra do Nelson, né? Ele falou que ficou com medo, porque o Nelson era conhecido por bater em mulher em Bauru. Esse cara é sacana, né? Meu Deus. Sacana. Jogo baixo. Jogo baixo. Jogo baixo. Não, são baixos. São muito baixos. Né? Eu tenho bastante experiência com esse povo. E aí ele falou o seguinte, que os documentos que eu passei sobre o Nelson eram todos de fonte aberta, era tudo público. Eu vou apresentar um documento do Nelson que eu obtive. É isso aqui. O que é isso aqui? Até ontem eu falei ontem com o Nelson, eu perguntei para ele e ficou surpreso. Isso aqui é um contrato de câmbio. Eu falei, Nelson, você viajou para a Argentina em 2015? Ele falou, Patrick, eu viajei para a Argentina, mas acho que foi 2015, eu não lembro. Eu falei, pois é, você viajou, por quê? Você foi na corretora de câmbio, ali no shopping Bauru Nações, e você comprou do operador Henrique 200 pesos argentinos. Ele nem lembrava disso. Isso é contrato de câmbio. Isso aqui, gente, isso aqui não é documento público. Né? Então, realmente o crime houve. Aí, o delegado lá da corregedoria, o que ele falou? Ele disse o seguinte, olha, porque eu pedi para constar como terceiro interessado no processo, né? E eu falei, olha, mas demorou tanto tempo assim para apurar esse fato? E ele falou que não, que as minhas denúncias, elas sempre foram generalistas. E que, a partir do momento que ele tomou conhecimento do fato, ele passou a investigar. Isso aí é mentira. E eu vou provar que isso aí é mentira. Eles sabem do fato Bauru, pelo menos, desde maio de 2022. Por quê? Houve uma quebra do acordo entre mim e os policiais. Porque o Cotait, esse delegado para quem eu trabalhava, ele passou a ser investigado
pela corregedoria lá de Santos. Patrick, num fato relacionado ao Márcio França. Só uma Ele dúvida. mandou hackear o Márcio França. Só um parênteses, a gente já volta nessa questão. Como assim trabalhava para um delegado? Num parênteses, você consegue me explicar, por favor? O Cotart ele tinha me detido num outro caso que envolve o prefeito de Araçatuba, que é o Dilador Borges, do PSDB. Isso em janeiro de 2021. Ele prendeu meu dinheiro, tinha 10 mil reais comigo, 2 passaportes, um vencido e o atual, um computador celular. Eu fui detido, fui levado para depô, e lá ele se interessou em mim. Ele falou que ele ia me ajudar, que ele ia devolver minhas coisas. E eu falei para ele que eu precisava sair do país, que eu estava com medo de ser preso pela Polícia Federal, que eu tinha hackeado o Mourão. Inclusive, eles até tinham entrado em contato comigo antes, tinham falar comigo, lá em Florianópolis, estava morando em Florianópolis na época. E eu falei também para ele que eu tinha hackeado o Mourão, que precisava sair do país. Inclusive, ele viu no meu celular, né? E aí, ele me propôs um acordo. Ele falou, ó, você vai trabalhar para mim, você vai me ajudar a prender pessoas, não é? E eu devolvo aqui seu passaporte, seu dinheiro e tal. Eu falei, beleza. Aí eu falei, só que tem que ser à distância. Aí ele aceitou. Aí ele me devolveu 4 dias depois. Ele prendeu na terça-feira ele devolveu 10 mil reais, os 2 passaportes. Depois, quando eu estava aqui na Sérvia, ele devolve para minha mãe os computadores, os celulares. E eu começo a trabalhar para ele. E aí, em 2022... ele mandou hackear o Márcio França, porque ele estava com medo do Márcio França virar governador. Na época, o França estava pensando em se candidatar a governador, depois ele sai candidato a senador. E ele tinha feito busca na casa e no escritório do Márcio França, na casa do irmão do Márcio França, que é o Cláudio, que é médico, lá em Iguá. E tinha um médico lá ligado à família do Márcio França, que é o Franklin Cambusso Sampaio, que ele levou esse caso, que estava sendo hackeado, ele levou numa delegacia de crime cibernético ali em São Paulo, e eles mandaram para a Corregedoria de Santos, porque eles falaram, ó, tem participação de policial civil aqui. Quando o Cotart descobre isso, há um rompimento entre nós. Ele faz busca na minha casa, quatro buscas na minha casa, tudo autorizada pelo Ministério Público Judiciário. Ele faz busca no emprego da minha mãe, né? Eu recebo ameaça por e-mail, ele me liga me ameaçando, ele pede minha prisão, me manda para a Interpol. De repente, eu viro o criminoso mais procurado do Brasil, né? E ele pede minha prisão 4 vezes, sai uma vez. Ele pede a prisão da minha mãe, que não sai, né? Então, assim, vira uma caçada, né? E aí, em dia 18 de maio, março, abril, maio, 18 de maio de 2022, não é? Quando tinha saído meu mandado de prisão, que me trouxe grande dissabor, porque foi tudo, né? O meu mandado de prisão saiu por crimes que eu fiz para a polícia. Né? Havia um acordo entre você e a polícia, e o seu mandado de prisão sai em função de um trabalho que você prestou para a polícia, é isso? Exato. Que é o que relaciona lá aquele médico, amigo do Márcio França. E aí eu mando umas ameaças para os policiais, pelo WhatsApp. Né? Aí eles abrem um inquérito lá, mas eles não explicam. Porque, ó, mandar ameaça por e-mail é até fácil. Não é difícil você achar e-mail de policial. Tem inquérito lá, você acha. Você manda e-mail da delegacia, essas coisas você acha. Mas o WhatsApp, eles não explicam. Como é que eu tinha um WhatsApp de vários policiais? Mas depois isso veio à tona. E aí eu mando lá pro Pimenta, já tá aqui a mensagem, né, pro Pimenta, o irmão do cunhado da prefeita de Bauru, da Sueli Rosim, e eu mando para ele assim, olha, a gente tá tudo abraçado, e fala para a prefeita se preparar para o impeachment. 18 de maio de 2022. Patrick, teu áudio diminuiu o volume, não sei se você está longe do microfone. Então, em 18 de maio de 2022, você manda um recado para o irmão do cunhado da prefeita de Bauru, dizendo, estamos todos abraçados, a prefeita de Bauru que se prepare para o impeachment, é isso? Isso. Tá. Aí, no dia 27 de maio de 2022, um informante do Cotart, que é um advogado aí que já foi preso por tráfico, essas são as pessoas que trabalham para ele, né? Traficante. Ele procura, esse indivíduo, ele procurou meus advogados para saber o que é que eu tinha contra a polícia. Eu fui procurar a Polícia Federal para fazer uma delação, a Polícia Federal lá de São Paulo. E aí, esse advogado acaba dando com a língua nos dentes e ele fala algumas coisas. E aí o Cotart manda abrir inquérito.
com a acusação de que eu estava fazendo um dossiê falso contra a polícia. Olha só. Agora, você não pode denunciar a polícia, porque você está fazendo ilações. E aí esse indivíduo, ele vai lá na delegacia, no dia 27 de maio de 2022, falar o que eu estava fazendo lá de dossiê contra a polícia. E ele cita, entre as pessoas, ele cita algumas pessoas aqui que eu ia falar. Eu ia falar do Márcio França, do Helder Barbalho, que tinha os contratos lá das OS lá do Cleudson, do Canguçu, do Nicolas lá do Pará, do Laboratório Lâmina em Birigui e de quem mais? Da prefeita de Bauru. Não dá para enxergar aí, mas é a prefeita de Bauru que está aqui. Isso 27 de maio de 2022. Aí, eles intimam um advogado lá de São Paulo, que eu tinha chamado para ser meu advogado e tal, ele não acabou pegando oficialmente a causa, mas eu cheguei a passar para ele esse dossiê. E esse advogado, quando ele é chamado para depor, como ele tinha uma cópia do dossiê, ele fornece essa cópia. Essa cópia, ela vai para os autos dia 28 de junho de 2022. 28 de junho. Que é esse aqui, essa parte aqui do dossiê. Aqui você já tem Nelson Itaberá, Estela, aqui eu explico toda a história, né? Nessa página 12. Aí, eles fazem uma medida cautelar para compartilhar as informações deste inquérito que corria no DEIC com a corregedoria, porque a participação de policiais civis. Este relatório diz o seguinte, que é este relatório aqui, ele diz o seguinte, na página 12, Patrick fala que acessou contas de redes sociais das pessoas de nome Nelson Itaberá, isso é a polícia, tá? Não sou eu, dono de um website jornalístico denominado Contraponto, e da vereadora Estela Alexandre Almagro, ambos da cidade de Bauru. Patrick alega que tais procedimentos teriam sido feitos a pedido de Valmir Henrique Vitorelli Braga, meio-irmão de Felipe Pimenta. Patrick cita que Pimenta efetuou pesquisas nos sistemas policiais referentes a Nelson Itaberá, mas que para isso teria utilizado credenciais de outro policial, evitando assim deixar registros de acessos em seu nome. Aí eles falam que novamente eu acuso os policiais de crimes que eu fiz, e fala para o seguinte, ó, seria prudente acionar a contra-inteligência para verificar se realmente foram efetuadas pesquisas de Nelson Itaberá nos sistemas policiais e que senhas foram utilizadas. Isso aqui foi compartilhado com a Corregedoria de Araçatuba, pasmem, 26 de agosto de 2022. Aqui. 26 de agosto de 2022. A Corregedoria de Araçatuba ouve o Pimenta em outubro, né? Ele fala que, quando eu falo prefeito de Bauru, ele fala que ele não sabia do que eu estava falando. Aí que ele vai procurar o Valmir, aí o Valmir, né, fala que eu estava chantageando ela, o que é mentira, né? E depois eles confessam. A Corregedoria de Araçatuba só vai instaurar inquérito e acessar aí a contra-inteligência em abril de 2024. Abril de 2024. Por quê? Porque o caso veio à tona, o Borgo foi lá, falou na Câmara, né? O promotor lá em Araçatuba determinou que fosse investigado. Aquela comissão temporária do hacker, eles mandaram um ofício lá para o DERIT, o DERIT mandou investigar, né? Só que o DERIT mandou a Corregedoria de Bauru investigar. E a Corregedoria de Bauru fez a cagada de mandar o feito para Araçatuba. Porque falou, não, tem o mesmo feito lá em Araçatuba investigando, vou mandar para Araçatuba. E aí o que acontece? Né? Eles instalam o inquérito em abril de 2022, 2 meses depois, em junho, eles mandam arquivar, né? Devolve o celular do Pimenta. Isso foi devolvido já segunda-feira, ele já pegou. Então, assim, o que eu decidi? Eu vou ter que falar tudo, né? Primeiro, vamos lá. Por que essas investigações elas não andam? Eu vou botar na questão aqui que o Nelson divulgou hoje. O Cotait, ele tem um primo que chama Alfredo Cotait Neto. O Alfredo Cotait Neto, ele é primeiro suplente da Mara Gabrilli.
Para quem não sabe, a Mara Gabrilli, ela é uma senadora, que ela era do PSDB, ela migrou para o PSD de Dado, e o primeiro suplente dela também, tá? A Mara Gabrilli era quem fazia a ponte do Cotite, desse delegado, com o João Dória. Porque é óbvio que um Cotite do interior não faz uma operação de busca na casa de um cara que foi governador e que hoje é ministro, se ele não tem suporte do chefe. É óbvio, né? E detalhe, este primo do Cotite, o Alfredo Cotite Neto, ele foi secretário em São Paulo quando o Kassab foi prefeito de São Paulo. E eu fiquei sabendo que recentemente, que eu tenho as minhas fontes, que a irmã do Cotite, que também é delegada, lá em Sorocaba, Daiane Cotite Cassar, o marido também é delegado, ela fez a ponte ali, junto com o priminho deles, o Alfredo Cotite Neto, junto a Mara Gabrilli, para o Cotite, não é? Falar ali, eu não sei se presencialmente, mas falar ali com o Kassab, secretário do Tarcísio, para o Kassab segurar. Porque já saiu tanta coisa contra esse Cotite. Saiu na Piauí, saiu aqui na Serra, na entrevista na Serra, 6 páginas, saiu em vários sites. O cara está sendo investigado por homicídio, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, monitoramento ilegal, e o cara está no cargo. E ele não é qualquer delegado, ele é um delegado de divisão, ele manda nos delegados. Ele está no cargo. O Derrite, quando foi lá em Araçatuba da entrevista, na Igreja Amor e Cuidado, ele foi perguntado sobre a matéria da Piauí, que falou de mim, o Cotite. Ele falou, não, está sendo investigado e tal, e não afasta o cara. Mas é óbvio que não afasta o cara, porque tem gente graúda segurando, que é o Kassab. Aí as coincidências. O Valmir, que não são coincidências. O Valmir, que é o cunhado da Suelen, era assessor de quem? Do Paulo Correia Júnior, deputado na Leste, que é de que partido? O PSD de Dado. A Suelen está em que partido? Do PSD de Dado, né? Presidente do partido em Bauru, e o Valmir, tesoureiro do partido, em Bauru. São coincidências? Ou alguém acredita que um delegado da corregedoria, um promotor lá do interior e um juiz lá do interior arquiva um fato grave, que envolve inclusive uma vereadora do PT e outros, que eu vou falar aqui, não é? E liga o foda-se e fala, vamos arquivar e não vamos investigar, sendo que tem uma investigação até na Polícia Federal, do fato em si, do hackeamento, lá em São Paulo, tem uma investigação na Comissão Especial de Inquérito em Bauru, os caras ligam o foda-se e falam, não vamos investigar e vamos arquivar, se não tem gente graúda, que é óbvio que é o Kassab que está segurando isso para não ser investigado, né? Mas ele vai ter que responder isso aí. Aí, olha só, não foi só R$1.500. Não foi, gente. Não foi. Tem uma cautelar, que eles quebraram meu sigilo bancário, e os caras tomaram uma atitude errada quando decidiram me investigar, que os caras é burro, eles têm um grau de burrice, né? Os caras investigam eles mesmos. A polícia abre um inquérito para investigar eles mesmos, né? Mas eu sei porque eles fizeram isso, porque eles achavam que o Patrick ia pro Brasil, mas a Sérvia não mandou. E aí veio aqui, ó, extratos bancários, R$1.200.000 só numa conta que eu movimentei. E não é 600 mil que entrou, 600 mil que saiu. É 1.200.000 que entrou. Né? Então, 1.200.000 que saiu são 2 milhões. E da onde vem esse R$1.200.000? Só para a gente entender a partir desse extrato que você mostra para a gente agora. Olha, vem de vários trabalhos, mas relacionado a Bauru, são em torno ali de R$160 mil. Quem fazia os pagamentos era assim, eram aplicações de renda fixa, CDB, RDB, crédito de depósito bancário e recibo de depósito bancário, e os beneficiários eram contas relacionadas a mim. E esse dinheiro depois era depositado lá e depois ele era sacado. Era assim, no dia posterior ou em dias posteriores. Eram sempre valores fracionados. Então, por exemplo, tem valores aqui do dia 8 de julho de 2021. Você já conheceu o Valmir aí. Que entra 17 mil e no dia seguinte sai 16. Tem um valor no dia 22 de setembro, essa data é importante, que entra 87 mil e depois sai 87 mil. Né? Então, e esses valores eram diluídos por quê?
Porque tem o COAF, né? Tanto é quando eles pediram o COAF falou que não tinha movimentação suspeita. Você vê que tem movimentação suspeita quando você vê a conta. Então os valores eram diluídos ao longo do tempo para não chamar a atenção do COAF. Deu certo, né? Tá aqui, está no inquérito, gente. Isso aqui não é invenção. Isso aqui é quebra de sigilo bancário autorizado pelo judiciário. Que eu fiquei só... Mas por que você tem que falar isso agora, Patrick? Isso aqui eu sabia. Mas eu tive acesso a isso aqui faz pouco tempo. Porque eles estavam escondendo isso. Eles só pensaram os autos de um inquérito em 20 autos apensados recentemente. Inclusive, isso aqui não está nem mais em Araçatuba. Está naquela vara de organização criminosa e lavagem de dinheiro que tem lá em São Paulo, a segunda vara de Orcrim, que é a mesma vara que investiga aquela relação do PCC com as empresas de ônibus ali da Transvolp. Aquela investigação do Lincoln Gaquia. Está na mesma vara. Esse caso aí do Valmir e da Sueli. Agora, e interessante. Pois não. Tem uma conversa minha com outro policial e eu tava falando pra ele, né, que o Pimenta tinha me indicado um trabalho e tal. E uma das coisas que eu falei pra ele foi o seguinte. Eu falei pra ele que uma conversa do dia 22 de setembro de 2021. Foi quando eu recebi os 87 mil reais. Eu falei pra ele aqui, ó, tá aqui. Não dá pra ver porque tá meio clarinho. Inclusive isso aqui tá compartilhado com a SEI. Eu falo pra esse policial, eu vou cobrar caro, porque ela é milionária. Aí eu falei pra ele assim, né? Tava tirando sarro. Pra você ver a honestidade da prefeita de Bauru. Eu não tô falando do Valmir, tô falando da Suelen. Da prefeita de Bauru. Ela me paga de próprio recurso. E ela não tira dinheiro da prefeitura. Que eu falei pro Valmir, né? Eu falei, tira dinheiro da prefeitura, cara. Falou, não, a gente veio aqui fazer um trabalho diferente e tal, que a gente é evangélico, não sei o quê. E eles são de Deus e os outros que é bandido, né? E agora, de onde veio esse dinheiro, eu não sei. Patrick, esse dinheiro... posso fazer uma pergunta? Pode. Por que é que, além do jornalista Nelson Itaberá e da vereadora Estela Almagro, foram também espionados por você, acho que o tema é esse, o vice-prefeito e outros vereadores, quando te pediam, entra no vice-prefeito. Por que eu estou dizendo isso? É importante para Bauru saber. Essa menina foi eleita, ela só foi eleita em função da credibilidade do seu vice-prefeito. Por quê? Porque ela não tinha nenhuma história para contar em Bauru. Ela era uma repórter de uma emissora da Globo e se transformou numa candidata que precisava de um bom vice, bauruense, com credibilidade, para ter o respeito da sociedade. Para falar, olha, se o Orlando Costa Dias está junto, é porque o trabalho vai ser sério. E aí eu queria entender o motivo pelo qual pedem para você investigar o vice-prefeito e outros vereadores. O pedido chegava com um motivo ou simplesmente com um nome? Olha, isso aqui foi uma coisa construída. Alguns, eu sei o motivo, sei assim, aquilo que o Valmir me falou. Não sei se era realmente aquilo. Com relação ao vice, era assim, são 9 vereadores. Se eu puder citar, eu sei os nomes assim, inteiro, tá? Os nomes, os apelidos que as pessoas conhecem, eu não sei. Antônio Carlos Domingues, Benedito Roberto Meira, Luiz Eduardo Penteado Gordo, Stella Alexandre Almagro, Edmilson Marinho da Silva Júnior, Manuel Afonso Lozila, Marcelo Roberto Afonso, Ubiratã Castro Sanches, José Roberto Martins Segala. E eu tenho aqui, eu vou mostrar de longinho, os nomes, tem os WhatsApp, e não é um WhatsApp de Facebook, é um WhatsApp pessoal, tá? Não é número de fonte aberta. E tem os e-mails. E não é e-mail do Legislativo de Bauru, é e-mail pessoal aqui, tá? E tem o zap aqui do vice-prefeito. Com relação ao vice-prefeito, eu conheci o Valmir quando estava tendo aquela SEI da FERS, né? E eles estavam desconfiados, olha só, eles estavam desconfiados que o vice-prefeito, que ele estava cooperando com as investigações. Na época ele era, se eu não me engano, se eu não falar besteira aqui, porque eu não conheço nada de Bauru, ele era secretário de saúde. Correto, você está correto. Você está correto. Correto. E ela tinha muita segurança com ele. Por quê? Porque ela é uma outsider, né? Ela era repórter ainda da TV Tem de Birigui, né? Ela não é nem de Bauru.
lá do Mato Grosso do Sul. E o Valmir, inclusive, ele é de Birigui. E ela tinha muita insegurança com ele, porque ele é médico de formação, um político profissional e tal, respeitado, como você disse. E ela uma outsider. E ela tinha receio que os vereadores de Bauru preferissem o vice-prefeito a ela, né? Que ela eventualmente fosse empichada e que eles preferissem o vice-prefeito a ela. Então tinha essa insegurança, né? Em razão do cargo. Com relação aos vereadores, eu vi depois aqui, eu não sabia na época quem que era a oposição, quem que era o governo, eu não sabia disso. Com relação aos vereadores, começou primeiro com a Estela, né? Depois teve a questão do Borgo, mas assim, essa lista ela foi construída. Aí eu falei pro Valmir, faz uma lista aí, né? Porque se fica me falando toda hora o nome, faz uma lista, aí eu vou fazendo a medida do grau de complexidade ou do grau de facilidade, né? Ao longo do tempo. Ele falou, beleza, aí ele fez essa lista aqui, essa lista foi ele que me passou. E aí, começa ali com a Estela, né, que ele tinha essa obsessão com a Estela, em razão dela ser bastante combativa e tal. Até por isso ele mandou eu tirar as redes sociais dela, porque ele odiava que ela fazia aquelas lives atacando e tal, não sei o que, denunciando, ele odiava isso. E os outros vereadores, eles vieram depois. Mas o negócio dele é o seguinte, ele queria ter domínio, controle sobre a Câmara. Ele queria ter poder de fogo contra os vereadores, né? Você me fala assim, Patrick, o que você descobriu? Olha, as coisas que eu obtinha, eu entregava para ele. Eu não tinha curiosidade de ficar vendo aqui as coisas, eu mandava para ele. Se tem alguma coisa ou não, eu não sei, né? Uhum. O que eu sei, assim, por exemplo, do Nelson. O negócio do Nelson era as coisas que ele coloca no website dele. Coisas que incomodavam. Patrick. E eles queriam saber, assim, se tinha alguma coisa que desabonasse ali a conduta, a honra do Nelson. Pra fazer chantagem, né? Falar, ó, você para de fazer isso aqui, né? Porque a gente tem essa informação sobre você. Eu não achei nada. Entendeu? Eu não achei nada. Mas os pedidos eram em relação... Era para espionar, não era para tirar o acesso, não era para derrubar nada. O negócio da Estela, porque ele tinha muita raiva mesmo. Ele ficava puto quando ela fazia aquelas lives. Mas era para ter poder de fogo para poder usar. Era basicamente isso. Patrick... Agora, esse dinheiro... Pois não. É que eu caminho para o final e eu quero que a gente caminhe para a conclusão, até em função do horário. Mas é muito importante tudo o que você está trazendo. E pode ter certeza, Patrick, eu estou me comprometendo com você. Isso vai chegar nas mãos do Derrite deste jeito. Deste jeito. Isso vai chegar na mão do Guilherme Derrite desta forma. Eu estou me comprometendo com você. Pois não, Patrick? Agora, esse dinheiro, de onde que vem? Eu não sei. Porque esse dinheiro tem 3 fontes. Ou é da igreja, não é? Inclusive os pais dela são pastores. Ou esse dinheiro é da prefeitura, tem grande chance. Ou esse dinheiro é do partido. Agora, né? Patrick, uma outra dúvida. Você teve contato com mais alguém além do Valmir? Em algum momento, contato com pai, mãe, prefeita? Não. Então ele foi o escolhido para conversar com você, é isso? Eu até tinha o zap dela, eu peguei por curiosidade. Mas ele falou para eu não entrar em contato com ela, que ela não queria contato. Mas ele sempre me disse que ela gostava do meu trabalho, que ela sempre ficou muito satisfeita com tudo que eu fiz. O contato era sempre com ele, os pagamentos eram sempre combinados com ele, e, obviamente, eu tinha contato com o Pimenta, que é o irmão dele, né? Ali no início, eles fizeram essas pesquisas do Nelson no sistema da polícia, mas depois não precisou mais, e o Borgo foi muito inteligente, uma grande sacada. Porque eu mandei para a SEI os RGs, CNH, foto dos vereadores. Mas olha, e quem me passou foi o Valmir, né? E de onde vieram? Possivelmente de algum processo. Mas se você for olhar os documentos, não tem, por exemplo, a assinatura digital do Tribunal de Justiça. Então não veio do ESAG. Como são políticos, obviamente, isso veio do PJE, do TSE, né? Processo Judicial Eletrônico ali ou divulgacante. E, obviamente, algum advogado ali que eles conhecem, advogado eleitoral, que acessou, baixou esses documentos dessas candidaturas dos vereadores, entregou para ele, ele me entregou. Né, que agora o Borgo pediu para a Justiça Eleitoral para informar o login desse advogado. Mas isso foi uma grande sacada. Eu não tinha pensado nisso. E o meu objetivo é o quê? É aparecer? Não, de jeito nenhum, gente. Eu nunca tive nem rede social. Eu odeio aparecer. Hacker vive nas sombras. O meu objetivo
é relatar às autoridades. Porque até agora, por exemplo, a Polícia Federal não vem me ouvir. Não vem me ouvir, né? Estão preocupados com o cartão de vacinação, né, do Bolsonaro. Mas, assim, me ouvir sobre fatos graves, eles não vêm me ouvir. Ontem eu tive audiência com a juíza aqui, ainda bem que eu fui sem celular. Eu queria prender meu celular, porque aqui o Brasil tá enchendo um saco que quer meu celular, né? Agora, tem um celular do Valmir, por que não pega o celular do Valmir? Tem um celular da Suelen, pega o celular da Suelen. Por que o meu celular, né? O meu celular eu dou. Mas Patrick, aí tem que pegar o celular de todo mundo, né? Agora prende o celular de um policial, do Pimenta. Coloca num programa que não recupera mensagem apagada, não vem nada. Aliás, veio 962 mensagens de um ano, mas eles não colocaram nos autos, porque falou que só tinha DR ali, discussão de relação, né? E só quer do Patrick? Pega dessas pessoas também. Por que só do Patrick? Por que a Polícia Federal não quer me ouvir? Eu já mandei e-mail várias vezes para ser ouvido. Por que eu não sou ouvido? Ouviu a Estela, ouviu o Borgo, ouviu o Nelson. Por que não ouviu o Patrick, que é o que tem as provas e o mais interessado em contribuir com as investigações? Então aqui eu deixo meu protesto, não é? Com essa patifaria de mandar arquivar, de não investigar e esse potarte aí, ó, no cargo, né? Porque alguém tem que fazer alguma coisa, porque ninguém aguenta mais. Patrick. E é isso que eu tinha para falar, Alexandre. Perfeito. Eu agradeço demais a oportunidade. Não, eu agradeço a chance de te ouvir. Quero deixar claro aqui, ainda na presença do Patrick, que todos os mencionados pelo Patrick durante o programa têm absoluta possibilidade de usar do mesmo espaço que o Patrick para se defender, para argumentar, para conversar com a audiência da Auriverde. Então, todos os citados durante essa conversa aqui podem ter certeza que a Auriverde vai cumprir com o seu papel e nós estamos à disposição. Embora eu não acredite que isso venha a acontecer. Até porque sabem como eu penso, a maneira como a rádio lida com a verdade. Tanto é que o Patrick aqui está trazendo as informações. Então, todos os mencionados, estou avisando os advogados que estão me ouvindo agora, estou avisando todos aqueles que estão ouvindo e foram mencionados, a Auriverde, Rádio Auriverde de Bauru Limitada, está à disposição para agendarmos entrevistas no intuito de oferecer um direito aberto de resposta para cada um dos citados aqui. Do Valmir, a prefeita de Bauru, os membros da polícia mencionados pelo Patrick, todos os citados aqui encontram na Auriverde um direito aberto de resposta para que tudo fique claro e para que não haja dúvida da idoneidade do nosso trabalho. Patrick, e a você, obrigado pela franqueza, pela forma honesta como nós combinamos essa conversa e ela aconteceu. Como eu disse para você, o que a gente combina, a gente cumpre nessa rádio. Espero ter atendido também as tuas expectativas, que certamente você se preparou para isso. E Sim. Dizer que, se houver necessidade, estaremos aqui à disposição. E pedir a sua autorização para que, caso venhamos, precisemos conversar novamente, se você me autoriza a entrar em contato contigo, Patrick. Claro, fica à vontade, eu estou à disposição. Patrick, boa sorte para você. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Patrick Brito conversando. Obrigado, Patrick. Patrick Brito conversando com Auriverde. Qualquer coisa que eu falar aqui depois de tudo isso que a gente ouviu pode parecer chover no molhado. Mas que o Brasil está doente, está. Se de fato, e ouvindo o Patrick aqui, não tivermos uma investigação a contento, isso vai me fazer acreditar que, de fato, o sistema venceu. Única coisa que nós precisamos entregar agora é uma investigação. Guilherme Derrite, Tarcísio de Freitas, os responsáveis serão acionados, cobraremos respostas e, repito, nada além de uma investigação séria, comprometida com a verdade.
Se você pegar o que aconteceu com Nayib Bukele e o Vidia Torro, que é o secretário de Segurança Pública de El Salvador, no combate ao crime em El Salvador, você vai entender o que de fato precisou acontecer ali para transformar um país do mais violento no mais seguro do mundo. E certamente investigar é fundamental, desde que tudo isso aconteça com a seriedade necessária e com a coragem que hoje poucos têm. Eu agradeço pela audiência recorde hoje. Se você puder, deixe a sua inscrição em nosso canal, né? Aliás, eu quero te agradecer muito. Audiência hoje espetacular, né? A gente está chegando ali agora a 29.600 inscritos no canal. A gente gostaria muito de chegar o mais perto possível de 30 mil inscritos. Imagine você o tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho da nossa coragem e a vontade de passar a minha cidade a limpo. #Bauru sem dono.